Fala, povo conquistado! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um Drops de História, um conteúdo rápido aqui de história, poucos minutos para a gente falar de América Espanhola. Se você quiser saber mais sobre isso, procurei que tem um vídeo aqui no canal com uma aula completa, né, sobre isso. Ó, para ficar mais fácil aqui, eu vou separar 3 pontos que eu acho importante para a gente começar a falar sobre a América Espanhola. Pessoal da produção, ó, quando eu fizer assim, vocês colocam um efeito aí nesses negócios que eu vou fazer 3 pontos. Não sei, um efeito, tipo um não tem? Ou um não. Não. O pessoal entendeu. 3 pontos, tá difícil essa produção, hein? 3 pontos aqui pra gente analisar. Primeiro, percebam que você tem, no momento da chegada dos europeus aqui, um processo de padronização versus diversidade. Onde está a diversidade? A diversidade está aqui, nesse território. Isso que vai chamar América. Cara, você tem milhões de pessoas morando aqui. Você tem dezenas, centenas de grupos diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes, sistemas políticos diferentes. Cara, isso aqui é muito diversificado. De norte a sul aqui na América você tem uma grande diversidade de povos. Você tem povos se organizando em clãs, você tem povos se organizando em modelos de impérios, cidades-estados independentes. Enfim, por exemplo, o povo asteca ali, cara, os astecas tinham um império dominando outros povos na região, onde é o México ali, né? Milhões de pessoas morando sob o domínio desse império, uma cidade poderosíssima e super estruturada lá, com pobreza também e tal, que era Tenochtitlan. E então, assim, tem uma grande complexidade, uma grande diversidade aqui na América. Quando, César? Ali, na chegada dos europeus. É o cenário que está aqui na chegada do Colombo, 1492, que aos poucos vai sendo, então, descobertas aí pelos europeus, né? E o que seria, o César, o negócio da padronização que você falou? É uma padronização referenciada por uma cultura europeia. Então a gente vai chamar isso de eurocentrismo. Quando o europeu chega aqui, o espanhol, o português, o francês, enfim, e olha, tipo assim, uma população lá onde hoje é o México e fala, ó, índio, e olha uma população, sei lá embaixo onde hoje é a Argentina e fala índio, e olha uma população no nordeste do Brasil e fala índio, cara, eles estão padronizando um negócio que é muito diversificado e muito complexo, entendeu? Então essa padronização, ela tem a ver com uma régua que está sendo estabelecida pelos europeus. Quando você vai estudar esse conteúdo, você tem que ficar esperto com isso, na questão da religião, na questão da língua, da imposição de algumas coisas que vai acontecer daqui para frente, tá? Então, pensa num lugar muito diversificado. César, segundo ponto. Como que os europeus conseguem conquistar esse lugar, assim, que você está falando que tem tanta gente, tanta organização, tanta diversidade? Como é que os espanhóis, por exemplo, chegam aqui com meia dúzia de barco aí? Foi bem mais que isso, né? Mas tudo bem. Como é que os espanhóis chegam aqui com menos gente do que morava na América e os caras conseguem conquistar? Bom, aí a gente tem pelo menos 3 pontos dentro desse segundo ponto que explica isso. O primeiro para começar, né, a gente precisa pensar em conquista ou invasão, né? Esse é um termo interessante. A conquista da América, né? A conquista dos europeus, é conquista para eles, para quem está aqui é invasão, né? Mas tudo bem. Primeiro ponto para você pensar nos fatores dessa conquista é lógico, cara, a questão das doenças. Essa biologia que atravessa o Atlântico e vem para cá vai ser terrível, terrível para os habitantes daqui. Então, em menos de 100 anos, 90% dessa população vai ser exterminada. E grande responsável por isso vai ser esse choque biológico, esse choque genético, né? Muitas doenças como varíola, sarampo, rubéola, gripe, cara, isso faz, assim, é uma tragédia para os indígenas esse contato com as doenças que os europeus trazem, né? Outra coisa que a gente pode pensar sobre esses fatores de conquista é das alianças que são feitas dos europeus com algumas populações aqui. Não pense que esses povos diversificados, eles têm o mesmo interesse, a mesma cultura, a mesma língua. Cara, existia muita rivalidade entre eles aqui. Então, os europeus chegando aqui vão ler essa rivalidade e vão perceber que é possível fazer aí algumas alianças. E põe uma coisa na sua cabeça, não existe colonização que não tenha aliança com parte dos povos conquistados. Você sempre vai ter alguém ali que está disposto a fazer uma aliança para poder resolver os seus problemas internos aqui e tirar um proveito dessa situação. Foi assim em todos os processos de colonização que a história presenciou. Então a questão das alianças é muito importante e é importante você ficar de olho hoje, quando você vê, por exemplo, assim,
Nossa, César, lá, mas ó, tem uns indígenas ali pedindo para liberar o garimpo naquela terra. Cara, eles são, se isso acontecer, é uma parte deles, entendeu? Então, o governo pode fazer uma aliança com aquela galera, os garimpeiros também, mas isso não representa todos os povos da região, não representa o interesse da maioria daquele povo dali, provavelmente não, né, para destruir a terra deles e tal. Então a gente precisa perceber que esses grupos que são diversos, eles também têm interesses diversos e acabam fazendo alianças com os próprios conquistadores. A gente precisa entender, a história é complexa, né? E por último, dentro desse segundo ponto aí, né, uma terceira questão é a questão dos signos, né? Da língua, da religião e dos signos até, porque assim, teve uma confusão também na chegada dos europeus, principalmente ali onde hoje é o México, né? Quando os espanhóis chegam ali e encontram os astecas, houve uma confusão de signos ali, porque existia uma profecia entre os astecas, e eles são politeístas, né? Então eles explicam o mundo através dos deuses, e existe um certo equilíbrio no mundo pelo próprio rolê ali das brigas dos deuses e tal. E um deus tinha sido expulso, que era o Quetzalcoatl. E a profecia dizia que esse deus um dia ele iria voltar pelo mar e ia restabelecer a ordem desse lugar. E nisso chega o Hernán Cortés, um espanhol, com um signo muito parecido, assim, sabe? Tipo, barba, armadura, um negócio assim. O que eu tô querendo dizer em outras palavras? A galera olhou aqui e falou assim: ai, cara, será que não é o Quetzalcoatl que tá voltando? E o próprio Montezuma II, que era o imperador dos astecas, acreditou nisso, recebeu o Hernán Cortés. Então houve uma confusão de signos também. O Hernán Cortés soube aproveitar isso, porque ele dominou ali a língua local, soube fazer alianças, casou com a Malinche, que era uma indígena ali que foi oferecida para ele como presente, e aí conhecendo o outro, conhecendo o que iria ser conquistado, conhecendo esses povos, conhecendo a língua, ele viu e falou, cara, os caras estão achando que eu sou um deus, e aí eu vou aproveitar isso e vou num rolê também. Então perceba, as doenças, aí você tem as alianças que são feitas e o conhecimento do outro, a língua, os signos, as religiões, as profecias, essa confusão também ajudou um pouco na conquista. E por fim, cara, não se esqueça que aqui na América como um todo, América Espanhola, você também tem a formação de uma língua, de uma cultura híbrida, que pode ser percebida, por exemplo, na língua. Milhões de pessoas na América não falam só o espanhol, ou nem falam espanhol, nessa América espanhola, vamos dizer assim, que ficou de herança aí. Tem milhões de pessoas que falam uma língua que chama Quechua, que era a língua falada aqui pelos Incas, por exemplo. Ou tem milhões de pessoas ainda que lá na América Central falam Nahuatl, que era uma língua dos maias, inclusive ali naquela região. Então a cultura indígena ela ainda permanece, embora tenha existido um extermínio, um genocídio e tal, a cultura indígena, essas populações, eles ainda vivem, eles ainda resistem. E você tem uma cultura, uma sociedade bem híbrida que se forma a partir disso. Se você for dar um rolê no México, vai lá na cidade do México, vai na catedral lá no centro da cidade. Você vai ver um símbolo europeu ali, cristão, no centro da cidade. Mas você vai olhar para a população, você vai ver um cara vendendo um artesanato ali na praça, ali, falando uma língua que você vai identificar como não espanhol, você vai ver o cara tá falando na rua. Então você tem uma cultura híbrida que se forma também. Toma cuidado porque assim, então que legal, a América Espanhola é toda misturada, toda híbrida e tal. Toma cuidado, porque essa miscigenação, essa mistura ou esse hibridismo também responde a uma certa hierarquia, né? Tipo assim, precisa olhar e ver onde essas populações estão, as populações descendentes de indígenas, que lugares elas ocupam na sociedade, ou como elas sobreviveram, qual é a condição de vida até hoje. Mesma coisa de você olhar para o Brasil e falar, pô, tem herança da escravidão, como é que está a população negra no Brasil hoje? Então a gente precisa ter um olhar um pouco mais atento e com um pouco mais de cuidado também, tá bom? Então falamos da padronização aí versus a diversidade, falamos de alguns fatores que justificam a conquista e falamos também dessa cultura híbrida que se formou. E, aliás, você sabe que aqui não era para chamar América, né? Era para chamar Colômbia, mas por conta do Colombo. Mas aí depois um texto do Américo Vespúcio, outro navegador, outra personalidade dessa época, fez muito sucesso na Europa, um texto chamado Novo Mundo, e muito lido e com mapas, com referências e relatos aqui dessa nova terra, né? Acabou se popularizando bastante. Então a galera falava, qual terra? Aquela do livro lá do Américo, aquela do Américo acabou ficando América, tá bom? Mais um Drops de História América Espanhola, menos de 10 minutos. Beijo para todo mundo, fui!